CBN Salvador. Hoje com Iula Verde. Olá, muito bom dia. Estamos de volta com o CBN Salvador desta segunda-feira, 5 de setembro de 2011. Agora são 10h16 e olha só. Só quem tem ou teve animais de estimação sabe o prazer de ter um amigo e companheiro, mas também vive uma grande preocupação para cuidar deles. Mas assim como a medicina nos humanos tem evoluído, no mundo animal não tem sido diferente. E também acompanhando essa tendência mundial, os animais de estimação vêm sendo cada vez mais diagnosticados como portadores de câncer. E eu converso agora com Catarina Sepúlveda, ela que é veterinária oncologista, e fala um pouco sobre isso pra gente. Bom dia, Catarina, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Iula. De fato, a oncologia veterinária é recente? Ela é recente. Nós temos a fundação da Associação Brasileira de Oncologia Veterinária em 2004. E isso é justamente para acompanhar uma tendência dos casos de animais que ficam vítimas aí do câncer? Isso. Com o envelhecimento da população animal, nós temos hoje em dia cada vez mais o câncer acontecendo nos nossos pets. E como que é que isso ocorre, né? Por que que isso começou a acontecer com os animais? Bom, os animais, assim, quando você tem qualquer animal ou qualquer ser vivo, ele tem condições de ter uma mutação nas células. A partir do envelhecimento, essas mutações elas ocorrem com mais frequência. Então, predispõe o animal a ter um câncer, assim como qualquer ser vivo, até mesmo plantas. Então, diante disso, é mais comum nos animais mais velhos? Isso. Nos animais mais novos, é mais raro de acontecer? É mais difícil, porém é possível. Certo. Quais os tipos de câncer mais comuns nos animais? Em fêmeas, câncer de mama é o mais prevalente. Agora, existem também por espécies. Animais felinos, por exemplo, eles têm predisposição a um câncer que ele é chamado de carcinoma epidermoide. Ele é um câncer de pele em felinos, assim como o nosso câncer de pele também. Certo. E dentre aí o mundo animal, qual a espécie que está mais vulnerável à doença? Bom, nós temos entre o mundo... Bom, a gente tem raças, né? Certo. As raças predisponentes, elas têm mais Nós temos o boxer. O boxer, ele hoje em dia, ele é considerado um animal que tem mais predisposição ao câncer, a vários tipos de câncer. É mesmo? Inclusive, um deles, o mais comum, é o mastocitoma em boxer. Agora, tem outras raças também, dependendo da raça, ela tem uma predisposição a um tumor diferente, como em poodles, em cockers, tem mais predisposição a tumores mamários. Animais de pequeno porte, né, nesse Isso. caso. E, de fato, quando o assunto é doença nos nossos animais de estimação, isso envolve muita preocupação dos donos, porque, assim como nos humanos, o câncer nos animais também é uma doença silenciosa? É difícil de notar, de perceber? É um pouco mais silenciosa do que nos humanos. Então é bem complicado, né, lidar com a situação. É complicado, na verdade, a gente ter um início, porque os humanos ainda têm condições de definir alguns sintomas, têm condições de sentir alguma dor, têm condições de demonstrar e de conhecer o próprio corpo e avaliar que aquela lesão não tem alguma coisa antes. Errada, né? Isso. Mas nos animais, o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer a palpação neles, no momento de carinho, no momento do banho, a palpação e inspeção. Olhar todos os lugares, conhecer primeiro o seu próprio animal. A partir do conhecimento do seu animal, você tem condições de avaliar se existe alguma lesão em pele ou até mesmo um comportamento diferente que possa demonstrar algo e ser investigado. Uma coisa importante é avaliar também a boca, porque a boca é um dos locais onde o crescimento um tumor em boca, ele tem um crescimento tão rápido que muitas vezes chega a mim já numa situação de
em que a gente não tenha condições de curar, por exemplo. Então, mas assim, quando você fala em apalpar bem, no momento de carinho, no momento de banho, é para ver se há alguma alteração, Isso. pelo falhando, caindo com frequência, Isso. algum gânglio, né, de repente. Isso. E na boca, o que se deve observar, assim, o que se deve ter Na atenção na boca? Se deve observar tanto coloração, quanto ferimentos, quanto alteração em volume. Assim como se observa também em pele. Qualquer bolinha ou ferida que não cicatriza a partir de 15 dias, você deve avaliar. Assim como emagrecimento progressivo também nos animais é um dos sintomas. E como a gente também já comentou, Catarina, essa diferença entre humano e animal, já que o animal ele tem a dificuldade maior de perceber, de se comunicar, então também é diferente a frequência ao médico, né? Você às vezes demora de levar o seu animal a um veterinário, achando que está tudo bem, vai de tempo em tempo por conta de vacina, mas também é importante, então, um acompanhamento mais periódico, né? Para que um especialista veja de perto o seu animal. Certamente. A partir de 8 anos de idade, 7, 8 anos, os animais já têm uma idade que deve ser feita a avaliação, check-up mesmo, a cada 6 meses, no mínimo, para avaliar se a pessoa em si não tem o hábito Essa percepção, né? A percepção, o hábito de fazer o toque no animal. O veterinário clínico vai avaliar. E a partir da avaliação dele, vendo alguma bolinha, alguma coisinha que seja diferente no animal, ele vai solicitar, ou então a própria pessoa, tendo essa noção de que apareceu alguma coisa diferente no seu animal, pode procurar já diretamente especialista. Ok, então fica aí esse alerta muito importante de pelo menos de 6 em 6 meses, mesmo que o animal esteja bem, comportamento normal, não deixe de levar, porque a visão de especialista certamente é muito mais eficaz e apurada do que a do próprio dono, que não tem esse conhecimento. E assim como nos humanos, Catarina, também, quanto o diagnóstico é feito cedo, a chance de cura é maior? Certamente. O diagnóstico precoce, por isso é tão importante a visita periódica ao veterinário. E a inspeção, porque o quanto antes, assim como nos humanos, nós temos uma possibilidade maior de cura. Estamos conversando com Catarina Sepúlveda, ela que é veterinária oncologista, falando aí especificamente sobre câncer em animais. Vamos então falar agora de tratamento. Como que é feito o tratamento uma vez diagnosticada a doença? Quais os tipos que existem de tratamento atualmente? Ok. Olha, quando você define qual tipo de doença, a partir do momento que você definiu, o tratamento ele é definido. Não é definido para qualquer lesão, mas sabendo se primeiro vai em relação ao diagnóstico. Sabendo o diagnóstico, a gente tem condições de fazer o tratamento, indicar o tratamento cirúrgico, quimioterápico. Às vezes também existe a possibilidade também de um tratamento homeopático, assim como um tratamento de suporte. Hoje ainda existe, mas de forma experimental em São Paulo, o tratamento radioterápico também. Esses tratamentos são os mesmos que são utilizados em humanos, mas em doses diferentes? Ou existe especificamente para o mundo animal? Não, exatamente isso. Não foi desenvolvido. Por exemplo, as quimioterapias, elas são as mesmas utilizadas em humanos. Mas você acha que é uma área que está em evolução e que a gente pode chegar a ter um tratamento específico e mais eficaz, voltado para os animais? Certamente. Assim como a oncologia humana também, existe grande desenvolvimento, se você notar, de 10 anos para cá, o desenvolvimento de terapias diferentes. A cada dia por aí você vê uma pesquisa diferente em relação à oncologia, assim como nos humanos, na veterinária também. Agora, o tratamento, a gente sabe que nos humanos é uma fase difícil, né? Que deve ser encarada com muita determinação e muita garra pelo doente. Como é isso no mundo animal? O tratamento também deixa o animal muito debilitado? Normalmente, não. Por que normalmente não? Quando a gente faz um tratamento quimioterápico em um animal, nós temos que avaliar precocemente todos os sintomas que vão ocorrer durante esse período. Porque nos humanos se faz a possibilidade do humano relatar os sintomas. Nos animais a gente já tem, sabendo as drogas que vão ser utilizadas, os sintomas que vão ocorrer e o período que os sintomas vão ocorrer. Então a gente faz um protocolo de acordo
com aquele animal. Dá para fazer esse mapeamento, né? Isso. A gente sabe que, claro, cada caso é um caso, cada animal é um animal, então é muito específico o tratamento. Mas, em média, dura quanto tempo esse processo de tratamento e recuperação desse animal? Bom, é muito vamos longo? falar... Não, depende muito como você já falou, né? Mas vamos falar em relação a um tratamento que deveria ser o comum. Deveria se definir o tipo de tumor através de uma citologia pré-cirúrgica. Você, sabendo o tipo de tumor, você avaliar e saber se tem condições de cirurgia. Fazendo a cirurgia e posterior à cirurgia, um histopatológico, faz-se o protocolo e o protocolo deveria ser feito por volta de uns 4 meses. Então, resumindo, teria um tratamento convencional, se todos os tumores fossem descobertos inicialmente, seria aproximadamente 4 meses. 4 meses de tratamento, né? Isso, As 4, chances 5 meses. As chances de cura são grandes? São se você descobrir Cedo. assim no início. Isso. E atualmente como é que está a área da oncologia veterinária aqui em Salvador? A gente dispõe desses recursos de profissionais capacitados, desse tratamento quimioterápico, de todo esse atendimento especializado? Sim. Além de mim, eu tomei conhecimento de mais 2 colegas aqui também que fazem essa área. Que já atuam nessa área, né? Isso. Eu também estou colocando serviço de oncologia, já está à disposição, serviço de oncologia veterinária que eu iniciei em Recife em 2006. Entendi. Trazendo para Salvador, então, para que Isso. os nossos animais aqui fiquem mais bem cuidados, né, Catarina? Isso. O preço é muito caro, tratamentos desse tipo? O custo vai variar bastante. Acaba Eu digo sendo para alto, né? você, inicialmente se faz a necessidade do diagnóstico. A partir do diagnóstico vai diferenciar bastante. É verdade, então. Isso também varia em relação ao porte do animal, né? Também. A gente acaba achando que animais de pequeno porte são mais frágeis para enfrentar situações como essa. É só uma impressão de quem é criador, de quem cuida e gosta de animais ou não? Para a medicina não importa? Para a medicina o que importa são os exames feitos inicialmente. Os exames é que vão me dizer a questão da quimioterapia, a questão da cirurgia. Isso não depende também de idade. Entendi. A idade não é um fator limitante para o tratamento nos animais. Eu tenho tratamento em animais de 18 anos. Isso é importante que seja dito também. Catarina, muito obrigada pela sua participação, por todos esses esclarecimentos com a gente aqui nessa manhã. Um bom dia. Bom dia também, Yula. Essa foi Catarina Sepúlveda, veterinária oncologista, falando aí sobre tratamento, diagnóstico do câncer nos animais, infelizmente uma realidade que tem se tornado comum também no mundo animal. Agora são 10h28, a gente faz um rápido intervalo, na sequência a repórter CBN, a gente volta já já. CBN Salvador.